Aqui, Oi, então, Cissa. Tudo bem? Cheguei agora. tranquila, amor. Gente, tá muito gostoso porque eu tô preparando aula para falar com vocês, igual eu preparo aula com os meus alunos. Isso é muito bom. É muito bom porque à medida em que a gente vai anotando, novas coisas vêm fluindo, eu fico muito empolgada com isso. Então, eu estou comentando aqui, Débora, que eu ganhei esse livro aqui, Débora, Morgana, que chegaram depois. A Kate esteve aqui em Juiz de Fora. A Kate eu conheci ela na mentoria do Felipe. E ontem, essa semana, nós tivemos nosso encontro pessoal. E tem um comentário de um leitor, tá? Ele é fundador e pastor da igreja Jesus Culture. Ai, nossa, ele é autor de um livro chamado Enraizado, que eu tenho, que é surreal. É outro livro inexplicável que todo mundo tem que ler, tá? E aí ele faz o seguinte comentário: uma das paixões do meu coração é ver as pessoas receberem tudo o que Jesus recebeu na cruz. Muitos crentes não chegam a receber a plenitude que está disponível para eles através do sacrifício de Cristo. Está na hora de quebrarmos as mentiras que estão roubando a herança real das pessoas, para que elas possam andar na liberdade que se torna possível através de Jesus. Então, o que tem acontecido? A gente tem, eu posso falar de mim, ainda mesmo depois da minha conversão, caminhei em cima de muito engano a respeito da palavra, a respeito de Cristo, a respeito de mim mesma, e começar uma trajetória de autoconhecimento começou a me levar em outra direção, começou a me trazer outros tipos de entendimento. Então, quando eu leio, muitos crentes não chegam a receber a plenitude. Primeira coisa que me chama a atenção, vou até grifar aqui, é a palavra crente. Crente aqui não é muitos evangélicos, não é muitos cristãos, não é, eu não vejo só como um substantivo. Crente aqui não é uma coisa, crente aqui é uma ação. Muitas pessoas que creem, muitos cristãos que creem, não chegam a receber a plenitude do que está disponível para eles. A questão foi assunto de aula anterior nossa, em que nós estamos crendo. Eu acho que o primeiro alvo errado. E aí eu me pergunto, porque eu não sei se você sabe que o significado na raiz da palavra pecado é errar o alvo. E eu me pergunto se esse tempo inteiro em que eu vou falar de mim hoje, tá? Ou neste momento eu falo de mim, eu me pergunto se esse tempo todo em que eu estive errando o alvo, e como é que você sabe que você errou o alvo, Cissa? Por causa dos resultados que eu colhi. Se eu tivesse acertando o alvo, eu não teria colhido os resultados que eu colhi na minha vida durante anos e anos. Nem teria semeado o que eu semeei na vida de outras pessoas por conta de todo esse engano, tá? Então, eu me pergunto se quando eu estava errando o alvo, se eu não estava pecando. Se eu pequei, está tudo certo, eu e Deus já resolvemos isso. Né? Não havia uma intenção do meu coração, mas às vezes a gente tende a espiritualizar demais o pecado, a achar que pecado são coisas somente espirituais, e eu acho que pecado às vezes é coisa infinitamente menor. Às vezes a gente peca em pequenas coisas, a gente pode não pecar nas grandes coisas, embora pecado não tenha tamanho, né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus. Idolatria é pecado porque idolatria te afasta de Deus. Você tira Deus do centro do teu coração e coloca outra coisa, outra pessoa. Pode ser uma imagem, pode ser um santo, mas pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, o seu trabalho, pode ser as suas próprias convicções. A gente idolatra coisas, pessoas, e isso nos faz com que a gente se afaste de Deus. Deixa eu só ver aqui o que a pastora Ivanete está falando. Acho que ela está falando que está sem internet. Estamos sem internet. Ok. Então, será que quando a gente tem um entendimento errado, será que quando a gente ainda caminhava nos equívocos que nós caminhamos durante esse tempo todo,
Será que a gente não estava pecando? Será que a gente não estava se afastando de Deus nesse aspecto, errando o alvo? Então, é bom que a gente, se isso fizer sentido para você, e eu alcancei um entendimento esses dias que me deixou, assim, apaixonada, muito libertador, tá? Ai, meu Deus. Olha que delícias. Que entendimento foi esse? Nenhum entendimento. Oi, meu amor. Nenhum entendimento é acima, é fora do seu nível de consciência. Tudo que você tem entendido até hoje está intimamente ligado, diretamente, proporcionalmente ligado ao seu nível de consciência. Então, sabe quando às vezes a gente vai à igreja, por exemplo, e o irmão do seu lado está chorando aos prantos, que aconteceu algo violento, ele teve uma revelação violenta que transformou a vida dele naquele momento, e você está assim, o que está acontecendo? É porque vocês estão em níveis de consciência diferentes. Não quer dizer que ele está num nível nem maior nem menor do que o seu, só quer dizer que quando pessoas experimentam das mesmas coisas, mas elas não trazem o mesmo nível de aprendizado, é simplesmente porque essas pessoas não estão no mesmo nível de consciência. E por que isso é libertador? Porque aí você consegue entender as pessoas que estão ao seu lado e que ainda estão dando murro em ponta de faca. Aí você para de querer fazer as pessoas participar das mentorias que você participa. Você não precisa mais querer que as pessoas sigam as pessoas que você segue. A única coisa que você precisa fazer é ajudar essa pessoa a alcançar um nível de consciência. E o que é esse nível de consciência? A gente falou disso na aula passada, e eu vou estar sempre voltando nesses conceitos, que para mim eles são muito norteadores. Nosso nível de consciência está ligado com o entendimento, com a identificação que nós temos com o nosso eu essencial, com o nosso eu verdadeiro, com quem verdadeiramente somos. Na aula passada, nós dissemos que nós criamos, no decorrer da nossa história, nós criamos uma imagem mental a nosso respeito. E nós passamos a nos identificar com essa imagem mental. E quanto mais eu me identifico com essa imagem mental, menos consciência eu tenho. Posso chamar isso de alienação. O que é a alienação? É você estar identificado com a imagem que você criou de você mesmo. Usei o exemplo que para mim é muito facilitador, esse exemplo, que é o ator e o personagem. Durante a nossa história, nós criamos um personagem que é a nossa cara, igualzinho a gente. Parece muito a gente. E como é que nós criamos esse personagem? A partir das coisas que nós fomos, de conceitos que nós fomos coletando, desde criança. Ô Deise, é sua netinha? Quantos anos? Mostra com o dedinho para mim aí, quantos anos? Ainda não tem um ano, não? Quantos meses? Uns 7, 8 meses por aí? É porque eu só estou vendo uma mão só 5. Não estou vendo. Por que eu estou perguntando para a Deise? É muito bacana. O Felipe está com que idade? 1 ano e 10 pouquinho já, né? meses. 7 meses? Felipe não tem um ano ainda? Não, tem 10 meses. 10 meses, ok. O que acontece? Principalmente a partir da nossa segunda infância, a partir dos nossos 2 para 3 anos de idade, a gente começa a ter um relacionamento, a ter uma identificação com os conceitos que primeiro ouvimos de nossos familiares, de nossos pais, de nossos avós, tios, e depois com conceitos que nós vamos identificando, conhecendo, quando a gente vai para a escola, né? Conceitos como certo e errado, feio ou bonito.
ético e antiético não nessa idade, né? Mas a gente vai inteligente e burro. A gente começa, nossa, que menino burro, nossa, que menino inteligente. A gente vai conhecendo esses conceitos e nós vamos construindo uma imagem conceitual. E o problema é que a gente começa a criar uma imagem conceitual a respeito de nós mesmos. Eu acho que primeiro, isso aí é um entendimento meu, primeiro eu crio uma imagem conceitual do outro. Eu começo a enxergar as pessoas ao meu redor a partir desses conceitos. Aquele ali é bom, aquele ali é ruim. Aquele ali é feio, aquele ali é bonito. Aquele ali é engraçado, aquele ali é triste. E aí depois eu começo a criar essa imagem a respeito de mim mesma. Só que essa imagem ela é feita de conceito. E conceito nada mais é do que a opinião que a gente ouviu das outras pessoas. Né? Por exemplo, essa blusa aqui, ó, vai ter gente que vai achar essa blusa bonita e vai ter gente que vai achar essa blusa feia. Se isso deixa eu te dar uma opinião, não põe essa blusa não combinou com o teu tom de pele. Repete a blusa. Teve um dia que eu estava de vermelho, as meninas, Cissa, você ficou linda de vermelho. Estava com um casaco vermelhinho que eu amo. Mas isso são conceitos. E é muito bacana quando a gente... É por isso que a gente não pode se identificar nem com elogio e nem com crítica, porque elogio e crítica são conceitos. E os conceitos pertencem a outra pessoa. Eu não posso pegar os conceitos que são da outra pessoa e trazer para mim. Pode acontecer de que um conceito que eu tenho, ou um entendimento mesmo que eu tenho a meu respeito, coincide com um conceito de outra pessoa, sem problema. Mas eu desenvolver quem eu sou a partir do conceito dos outros, que os outros estabelecem a meu respeito, aí não faz muito sentido. Mas, infelizmente, é o que a gente faz. E aí eu quero te dar uma chave poderosérrima para você entender por que você precisa e por que você pode. Não é difícil você... Ana, seu telefone está atravessado. Vira ele aí. Por que Boa você... tarde. Eu não tô Boa tarde, conseguindo amor. virar ele. Ah, peraí. Ah, sim, Oba, foi. agora ficou bom. Então, por que a gente pode, não é difícil, a gente se libertar da nossa dependência da aprovação alheia, da gente se libertar dessa necessidade de aprovação, dessa dependência de opinião dos outros. Porque no momento, a gente falou disso na aula passada, quando você entende, quando uma coisa faz sentido, você está assistindo aula de matemática, cheio de número com letra, tudo misturado, parênteses, potência no quadro, você olha aquilo tudo, é grego para você. Mas a partir do momento em que você entende, tudo passa a fazer sentido. E aí aquilo não é difícil mais. Então, o que precisa fazer sentido para vocês? Opinião alimenta o seu eu conceitual. Opinião alimenta o seu falso eu. Quanto mais forte o seu falso eu, mais identificado com ele você é. Quanto mais identificado com o falso eu, mais longe de Deus você está. Então, quando eu entendo que isso é danoso para o meu coração, que isso é danoso para a minha vida, eu falo, eu não quero isso mais. Quanto mais eu der ouvidos à opinião da outra pessoa, mais longe eu vou estar de quem eu sou, mais complicado se torna o meu processo. Então, eu não posso. Sabe quando o médico te passa uma dieta e tem determinados alimentos que você não pode mais comer? Ah, mas eu estou acostumada. Ah, mas eu gosto. Ah, mas não sei o que. Tá, mas você vai morrer. Então, se você está acostumada a dar ouvidos à opinião alheia, isso está te matando. Isso está matando quem você é e fortalecendo quem você não é. Isso está destruindo o seu caminho que te leva para Deus e está fortalecendo o caminho que leva você em direção ao que é natural, ao que é humano, no sentido de ausência de Deus, no sentido do que é de mais de natural e menos de espiritual.
Então, a gente conversou sobre bastante coisa a respeito disso na aula passada, e eu gostaria de saber como foi a semana de vocês depois do que a gente conversou na aula passada. Eu queria muito ouvir. A Vanessa já me mandou uma mensagem que, cara, eu fiquei assim, muito feliz. Muito feliz. Mas hoje eu vou deixar a Vanessa ficar totalmente dedicada. Eu acho até que a Vanessa nem devia estar aqui hoje. Eu acho que se a Vanessa está de férias com a família dela, a gente deixa a aula gravada, a Vanessa pode assistir depois. Eu acho que a Vanessa tinha que colocar os olhos, os ouvidos e o coração na família dela agora. Mas isso é o que eu acho. Importa o que a Vanessa acha que está no coração dela. Tá? Eu estou indo, então. Ah, muito bem. Vai lá. Depois eu vou demonstrar, só vou dar uma palhinha do que eu tenho aqui, tá? Peraí. Tá. Peraí que eu vou fixar você aqui para a tela ficar grande, para todo mundo poder ver. Olha só, você está na praia, amiga. Me ajuda. Eu vou lá, tá? Então, aproveitar com a minha família. É isso aí. Isso aqui você vê depois, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, um bom fim de semana para vocês e depois eu vou colocar o áudio lá para você. Um beijão. Tchau. Beijo. Então, algumas meninas estavam aqui na semana passada, algumas meninas já ouviram parte disso, e eu gostaria que você me dissesse que diferença fez, o que mudou, o que não mudou, o que você conseguiu colocar em prática. Eu acho que a Ana Cláudia quer falar. Ana Cláudia quer falar, não quer, Ana? Eu fico um pouco, às vezes, com vergonha, ainda não consegui destravar isso, mas eu vou conseguir. Aos pouquinhos eu tô chegando lá. Foi, assim, uma semana maravilhosa, eu até botei lá para você. Foi muito produtiva, né? E eu tô aprendendo, cada dia eu aprendo mais um pouquinho. E o que, assim, tá bem legal em mim é que eu tô conseguindo entender a palavra, né? Eu tinha muita dificuldade em ler e não interpretar. E hoje eu já assim, tá clareando a minha mente, sabe? Eu consigo entender muita coisa, né? Mas é aquilo, é a prática, né? É todos os dias lendo, interpretando, né? Tentando, como é que eu posso dizer? Tendo persistência, porque eu não tinha isso antes. E hoje eu estou conseguindo ter. Eu começo as coisas e eu estou terminando. Ai, gente, eu só posso agradecer a vocês, né? E principalmente você, Cissa, pelas suas aulas, né? Enfim, esse grupo está sendo, assim, bem legal para mim. Quando eu pergunto, Ana, como foi a sua semana, né? Eu tô suando. Por que está mudando o seu relacionamento com a palavra? Porque está mudando o seu nível de consciência. Exatamente. É isso. Essa é a chave que a gente tem que deixar ligada 24 horas por dia. Então, você, por exemplo, você fala, eu vou me libertar disso, eu vou destravar disso. Você precisa entender que enquanto você está dando alimento ainda para essas coisas que te travam, isso te impede de mergulhar mais na palavra. Essa é a consciência que a gente precisa ter. Peraí, a minha consciência está aumentando, o meu entendimento, e é entendimento para tudo, o entendimento das pessoas, a nossa forma de tolerar, vou chamar de tolerância, a nossa forma de tolerar as pessoas ao nosso redor muda, porque o nosso nível de consciência muda. Aqui em casa está engraçadíssimo, porque eu estou fazendo dancinha e musiquinha para tudo aqui em casa. A ponto do dia meu marido está aí, ele está que me provoca, ele está que me provoca, e eu fazendo dancinha, e eu cantando para ele, não sei o quê. A Ana Luísa virou e falou, papai, não adianta, a mamãe é indestrutível. Eu falei, cara, que sacada. Ela percebeu algo que eu ainda não tinha
consciência. Eu estava vivendo, mas naquele momento ela me tornou consciente de que eu tinha mudado de nível. Eu tinha passado de fase. E aí, quanto mais você tem consciência disso, mais você quer e se empenha em largar as outras coisas. Mais fácil fica, porque é entendimento. Você fala, entendi, então tá, não quero isso mais não. E aí a gente solta, a gente libera essas coisas. É isso que a palavra fala, nem tudo que te impede de fluir é pecado. Tem coisa que te impede de fluir que é peso, que você está carregando, que não te pertence, que não é seu. A gente fez uma dinâmica uma vez na igreja, eu fiz na célula também com os meninos. Você pega uma mochila, bota uma mochila vazia nas costas da pessoa, e à medida em que a pessoa vai andando, você vai colocando coisas dentro da mochila dela. E quando chega, obviamente que a gente tenta exagerar o máximo possível, começa a colocar coisa na mão da pessoa, e obviamente que chega um momento em que a pessoa não consegue nem correr, nem andar, nem fazer nada. Porque ela está ali, pode cair as coisas no meio do caminho e tudo. E o que é pior, tudo isso que foi colocado sobre essa pessoa, nada pertencia a ela. Pertencia às outras pessoas. E as pessoas fazem isso. Se você andar por aí com a sua mochilinha aberta, a galera vai ficar jogando peso lá dentro e você vai sair carregando. Tem que fechar a mochilinha. Sabe, tá indo para o trabalho, tem uma mala sem alça no trabalho, cara, fecha a mochila e bota cadeado. Não deixa a mala sem alça botar coisa dentro da tua mochila. Então, a gente precisa ter essa dinâmica. Aí, eu quero saber também de vocês, por que vocês se dispuseram a entrar nessa jornada do autoconhecimento? Que sentido faz para você isso? A Mara era advogada. A Mara está transicionando para o coach. A Mara não queria ter filho de jeito nenhum e hoje ela tem um príncipe que consumiu a vida dela, entendeu? E aí tudo isso tem a ver com esse momento que a Mara está vivendo, né? Com esse momento de autoconhecimento. E por que quando a gente... Eu vou fazendo as perguntas, quem quiser vai respondendo aí. E por que mesmo quando a gente começa uma trajetória de autoconhecimento, a gente cria expectativa? A gente vê os outros, a gente vê as redes sociais, as lives, as pessoas, e a gente também quer aquilo. E normalmente o resultado não é proporcional à expectativa. Aí eu tenho algumas coisas para te falar. Primeiro, porque o nosso entendimento de resultado está errado. Porque a gente acha que resultado é aquilo que a gente está vendo na vida do outro. Só que resultado é aquilo que acontece na sua vida, enquanto os outros estão vivendo a vida deles. Um dia eu escutei um cara falando que a agenda é aquilo que você deixa de fazer para que as outras pessoas possam cumprir os compromissos dela. Eu quase morri quando eu vi o cara falando isso. Eu tenho aqui a minha agenda, não posso fazer isso porque eu tenho a minha agenda, eu tenho a minha agenda. A gente tem que ter organização, é óbvio que sim. Sabe, mas, por exemplo, igual a Vanessa, entre aspas, ela tinha na agenda dela, ela acha que ela tem o entendimento de que ela tem um compromisso conosco, com este grupo, com o aprendizado deste grupo. Então, está na agenda dela. Não é na quinta, gente. A gente está de férias, vocês me desculpem, mas eu tenho este compromisso. Mas esse compromisso pode ser experimentado de outra maneira. Tem compromisso que não dá. Tem compromisso que tem que ser ali, não tem jeito. Mas os que dá para a gente fazer de outra forma, a gente tem que largar para lá. Tem que abrir mão deles. Por isso eu falei para ela, não, larga isso para lá, vai curtir tua família. Por quê? Porque essa aula vai ficar gravada. E porque a Vanessa já sabe muita coisa. A Vanessa mandou para mim ontem uma mensagem, vou ler para vocês. Oi, Ana. Olha, sim. Obrigada por me apresentar esse Jesus que eu desconhecia. Eu pensava que conhecia Jesus. Hoje sei que conheço só um pouquinho. Quero muito mais. O que é isso? Consciência. Consciência. Está mudando de nível de consciência. Está parando de se identificar com os conceitos,
e está passando a se identificar com a sua essência. Só que nem sempre a gente consegue ter consciência de que isso está acontecendo. Mas só o fato de você entender que o fator principal é nós termos a consciência de que isso é real. De que esse falso eu, de que esse eu conceitual, ele é real dentro de nós. E que se eu ficar dando ouvidos para ele, isso só vai atrasar a minha vida, só vou me lascar. Eu tenho que parar, a primeira coisa, eu tenho que silenciar essa voz. Eu estou vivendo um tempo em que eu estou evitando pensar. Eu começo a pensar, esse pensamento é meu ou é do falso eu? Não vou pensar nele agora não, se ele for meu, depois ele volta. E largo ele para lá. E é gostoso, eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso, sabe? É gostoso você ficar... Aí, qual a maneira que eu tenho para poder saber se o pensamento é meu ou é do falso eu? Confronta com a palavra. Confronta com a palavra. Está na Bíblia. Está na parte da Bíblia que Deus fala a respeito do povo dele, de quem o povo dele verdadeiramente é, e não daquilo que o povo dele está fazendo, porque é diferente. Nós somos quem somos, mas nem sempre aquilo que fazemos corresponde a quem somos. Então, às vezes, tem passagens na Bíblia em que Deus fala do comportamento, das atitudes do seu povo, e não de quem seu povo é. A gente falou um tempo aqui atrás a respeito de João Batista. Né? No mesmo momento em que João Batista estava preso, os seguidores dele chegaram para Jesus. João Batista mandou dizer se tu é o cara mesmo, se a gente vai ter que esperar mais um pouco. Aí Jesus mandou um recado para João, e depois Jesus fala para o povo, quando vocês iam para o deserto para ver João Batista, o que vocês iam ver? Um caniço flexível? Quer dizer, uma pessoa que uma hora reconhece que eu sou o Messias, e que depois manda perguntar se realmente eu sou o Messias. A fé do cara tá ali, ó, tá abalada. Mas aí Jesus começa a falar quem João Batista era, e não o que João Batista estava vivendo naquele momento. E aí ele vem e apresenta para o povo quem João Batista é. Então, essa é a história. Nem sempre a gente tem que ficar prestando atenção que às vezes o que a gente está fazendo não condiz com aquilo que a gente é. Aí é o que o cara falou. Muitos crentes não chegam a receber a plenitude que está disponível através do sacrifício de Cristo. Está disponível. A gente fala tanto isso aqui. Está disponível. Está na hora de quebrarmos as mentiras que estão roubando a herança real das pessoas, para que elas possam andar na liberdade que se torna possível através de Jesus. Chega de mentira, chega de engano. A gente precisa encontrar esse caminho por nós e para que depois, através de nós, possamos dar continuidade a isso. A Vanessa saiu, eu já falei, eu acredito que a Vanessa, a Ana talvez, a Vanessa e a Ana eu acredito que sejam as mais novas aqui do grupo. E olha só que coisa mais louca, a gente sempre entendeu que tempo, experiência, que o tempo torna as pessoas mais sábias. Nem todas. Nem todas. Porque quanto mais velhos nós somos, nós nos tornamos, significa que nós passamos mais tempo identificados com o nosso falso eu. Com essa imagem que nós criamos a nosso respeito. Quanto mais novo você começa nesse caminho, outro dia eu tive um papo com a minha filha, ela sentada nessa cadeira em que eu estou, a respeito desse assunto que eu estou falando com vocês. Expliquei para ela sobre esse eu conceitual, ela tem 14 anos de idade. Quanto mais cedo ela alcançar esse entendimento, mais plena vai ser a vida dela. Então, às vezes a gente acha, não, isso não é conteúdo para falar para eles. É assim, porque o mundo não pensa na idade deles para poder enfiar o conteúdo do mundo goela abaixo deles, para poluir a mente deles. Então, quanto mais cedo a gente puder falar, Débora privilegiadíssima, Mara privilegiadíssima, Deise Mara tem agora netos para poder passar para esses netos, para essa geração. Eu não pude passar para minha... Eu só estou conseguindo passar para minha filha com 14 anos, mas eu nem com 14 anos. Eu fui aprender isso agora com quase 50.
Então, nesse caso, o tempo, ele sacaneou um pouquinho com a gente. E a gente eu tenho alunos de 10, 12, 14 anos. Vou fazer na vida deles, faço na vida deles. Então, a gente precisa investir nessa moçada também por causa disso. A Rose, que caiu aqui, a Rose tem um filhotinho também que é novinho. O Arthur deve estar com uns 8 anos, 9 por aí. A gente tem tempo de mudar tudo isso. Só que primeiro tem que ser a gente. Não tem como eu falar de consciência com outro se eu não tenho consciência ainda. Qual é o nosso propósito a partir daqui? Porque eu falei com vocês que o que acontece? Quando a gente faz a trajetória de autoconhecimento, investindo no eu errado, isso não dá resultado. É por isso que as nossas expectativas ficam frustradas. Porque a gente é o ator e o personagem. Imagine que, sei lá, quem está atuando aí? Eu não vejo novela, não vejo nem TV. Quem me fala uma atriz e um personagem atual aí, por favor. Grazi Massafera. Grazi Massafera fez uma personagem recentemente, às vezes eu estava na casa da minha mãe, ela até gostava muito dessa novela, de uma enfermeira que cuidava do Antônio Fagundes, tá? Então vamos pegar aí Grazi Massafera e essa personagem dela. Vamos entender, eu não sei se mas vamos entender que essa personagem era enfermeira. Se a Grazi Massafera passar a fazer especializações de enfermagem, cursos, mentorias de enfermagem, ela vai estar investindo em quem? Nela, na atriz ou na personagem? Na personagem. Por isso que eu fiz processos de coach que não fizeram diferença na minha vida. Porque quem fez o coach foi o meu personagem, não fui eu. Por isso, às vezes você se matricula numa mentoria, às vezes você participa de uma conferência na igreja, até mesmo conhece Jesus e a sua vida não muda. Por que a sua vida não muda? Porque quem está conhecendo Jesus não é quem é você, não é o seu eu essencial, é o seu eu conceitual, é aquele eu distorcido. É aquele eu cheio de ideias, é aquele eu formado de opiniões alheias. Não tem essência, não tem como eu conectar conceito. A palavra diz, não tem como eu entender a palavra. A palavra ela se revela. Não é uma interpretação de texto, não é um entendimento, é uma revelação. Então, quando o meu eu conceitual se encontra com Jesus, não casa. Porque Jesus não é conceito. Não tem como a coisa funcionar. Então, é por isso que, às vezes, você está há anos enfiado dentro da igreja, a sua vida não mudou. Você continua com os mesmos problemas, você continua com os mesmos BOs. Porque quem a gente leva para a igreja? O eu conceitual e deixa o eu existencial em casa. Por quê? Porque a gente não conhecia ele. Só que agora a gente conhece. E eu quero te convidar a começar a ter um relacionamento com esse eu existencial. Porque o eu conceitual, ele quer se relacionar com você. Só que ele é igualzinho o diabo. Ele só precisa de uma brecha. Jesus bate a porta. O diabo vê uma brecha e mete o pé. O eu conceitual é a mesma coisa. Ele não pergunta se você quer conversar com ele. Jesus, se você falar com ele, Jesus, não quero papo contigo agora, não. Ele te respeita. E ele nem vai embora, não, tá? Ele fica do seu ladinho ali quietinho, te respeitando, te amando com respeito. Mas o eu conceitual, você fala com ele, cala a boca. Ele fala que cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Lembra quando a gente falava isso quando era criança? O eu conceitual fala isso para você, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. E aí a gente precisa de autoridade para mantê-lo no seu lugar. Desenvolver o autoconhecimento para além da imagem mental que você criou. Esse é o convite que eu te faço hoje.
Nós não vamos mais fazer somente uma jornada de autoconhecimento. Nós vamos agora desenvolver uma jornada de autoconhecimento para além desse eu conceitual. Nós vamos desenvolver uma jornada de relacionamento com o nosso eu existencial. Só que a gente já falou, primeiro, eu preciso entender quem é esse eu conceitual. Eu não gosto de pregação que fica falando do diabo. Mas isso não quer dizer que eu devo ignorar a existência dele e que eu devo ignorar como é que ele trabalha. Eu posso até fazer isso se eu quiser. Mas aí as coisas acontecem na minha vida e eu não consigo saber por quê. Aí tem crise, aí tem não sei o quê, aí tem não sei o quê. Eu preciso conhecer meu inimigo. Para eu ser um bom estrategista, eu preciso conhecer quem é o meu inimigo. Você vai lá no marketing, você precisa conhecer, você precisa criar uma persona do seu cliente. Marketing digital ensina isso. Preciso saber quais são as dores do meu cliente. O que é que ele sonha? O que é que ele precisa? O que é que tira a noite de sono dele? Eu preciso saber isso também a respeito do meu eu conceitual. De que é que ele se alimenta? Como é que ele se comporta? Como é que eu sei que é ele que está falando? Eu preciso entender a respeito dele para quando ele começar. Sabe aluno quando levanta a mão na sala de aula assim? E você já conhece o moleque, você sabe que ele vai levantar a mão pela cara dele, ele vai levantar a mão para poder zoar a aula. O comentário dele vai ser daqueles que vai acabar com a tua aula. Aí você vira para ele, só um pouquinho, a tia já vai deixar você falar. E aí você enrola, termina a aula e não deixa o menino falar. Isso é estratégia pedagógica. Você tem um conteúdo para dar, você sabe que o menino vai zoar a aula. Ou então, você vai e deixa o menino falar. Quando o menino, não sei o quê, começa a desviar, você fala, não, peraí, deixa a tia terminar aqui primeiro, depois a gente fala. No final da aula, a gente conversa sobre isso. Sabe o que acontece? No final da aula, o moleque vaza. Ele não fica ali para tirar dúvida contigo, porque ele só estava a fim de te atrapalhar. Eu preciso conhecer o meu aluno para poder lidar com ele, para que a minha aula possa fluir. Então, se a gente tem que conhecer isso tudo no natural, por que eu não vou conhecer isso também no espiritual? Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer esse eu conceitual. Nós começamos o processo na semana passada, quando nós tomamos consciência da existência desse eu conceitual. Agora eu preciso desconstruir, enfraquecer. Para que eu possa desconstruir, eu preciso primeiro conhecê-lo. Então, primeira coisa para quem não estava aqui, esse eu conceitual, ele é formado de conceitos. Ele é formado de ideias. Ideias que as pessoas foram me entregando no decorrer da minha história. Ele é formado de opiniões dos outros. Então, quanto mais eu der ouvido à opinião dos outros, mais eu fortaleço esse eu conceitual. Então, falei no início, vou repetir, chave para você se libertar da necessidade de aprovação alheia. Chave para quando alguém vira para você e fala assim, nossa, você é muito ridícula. Aí eu faço assim, zuradinho. Essa é a minha resposta para quem fala que eu sou ridícula. Eu faço uma ridiculice. Eu valido o que a pessoa pensa a meu respeito, porque isso é problema dela, não é problema meu, o conceito é dela, não é meu, não me pertence, não pego mais. E isso é válido para crítica e para elogio. Tem que abrir mão dos dois, porque os dois te derrubam. Porque o elogio também é um conceito que a outra pessoa tem a seu respeito. Também não é você. Gente, lembra disso, quando a gente nasce, quando a gente é criança, a gente não tem consciência se a gente é alto ou baixo, feio ou bonito, gordo ou magro, rico ou pobre. A gente simplesmente é. A gente precisa voltar a essa essência de ser. Porque quando a gente voltar a essa essência, o Espírito Santo vai fluir através de nós. E aí a gente realmente vai entender que é ele que faz. Porque às vezes a gente fala, é ele que faz.
Mas a gente não tem consciência disso. A gente não tem nem consciência do que é ser filho de Deus. Porque se a gente tivesse consciência disso, a gente o tempo inteiro ia estar atento para uma coisa. Ele é o criador. Criador é o que cria. Se filho de peixe, peixinho é, filho de criador, criadorzinho é. Nós somos seres criadores. Nós criamos a realidade que nos cerca. Nós criamos o mundo em que vivemos. Nós criamos o céu ou o inferno na nossa vida. Louise Hay, autora do livro Você Pode Curar Sua Vida. Morgana, foi você que postou outro dia que foi o melhor livro que você leu? Eu acho que foi a Morgana. Não foi, né? Louise Hay tem uma frase que, para mim, ela é punk. Eu não resolvo os meus problemas, eu mudo os meus pensamentos e os meus problemas se resolvem sozinhos. Por quê? Porque aquilo que eu penso constrói aquilo que me cerca. E não tem jeito. A gente tem que estar ligado nisso. Ontem eu com a minha amiga, a gente tem um projeto juntas aqui na cidade, ela veio por causa desse projeto e, de repente, ela esteve em reuniões que esse projeto sinalizou turbulência. As ondas balançaram. E aí, de repente, a gente começou a falar de onda. Eu falei, opa, para. Eu falei, para, amiga. Nós estamos fazendo errado. A gente está olhando para a circunstância, a gente está olhando para a onda. Eu falei, vamos fazer o seguinte. Quando tudo estiver resolvido, onde é que nós vamos celebrar? Ela, boa. Eu falei, eu quero uma cidade litorânea. Ela falou, olha, eu sou doida para conhecer Arraial do Cabo. Deixa eu te falar. É o planejamento da minha família, é a gente conhecer Arraial do Cabo nas próximas férias, que eu não sei como é que vai ficar esse negócio de férias com essa história de pandemia. E eu te digo, eu declaro para vocês aqui agora, e eu ligo na terra aquilo que também está ligado no céu. Nós iremos comemorar, e em breve, não vai demorar, eu e minha amiga e minha família estaremos em Arraial do Cabo celebrando, e eu vou fazer uma reunião com vocês de lá, em nome de Jesus. Porque é isso que eu estou gerando, é isso que eu tenho que pensar é nisso. Isso não é conceito, isso é palavra. Circunstância é conceito. Ah, eu acho que não vai dar certo, é conceito. O eu conceitual tem uma voz. Essa voz, ela ensaiou bonitinho, com todas as vozes que você ouve. Você já foi em coral? Época de Natal, assim, tem muito coral. É lindo, né? Quando tem primeira voz, segunda voz, quando tem todo mundo cantando do mesmo jeito e etc. É maravilhoso, ensaiadinho, bonitinho, ninguém erra o tom. Então, o seu eu conceitual está ensaiadinho, bonitinho, ele não erra o tom. Ele juntou todas as vozes do mundo, ele juntou todas as vozes que você já ouviu até hoje, elas ensaiam todo dia para falar com você. Ele tem trabalho, ele é cuidadoso, tá? Ele articula bem o planejamento dele. E ele vem e fala com você todos os dias. No início, vai ser para o outro. Tá? Quando esse eu conceitual começar a aflorar na nossa vida, é quando a gente começa a ter preconceito. Você já viu que criança não tem preconceito? Criança branca brinca com a negra, brinca com a ruiva, menino brinca com a menina, o menino melequento brinca com o menino que está limpinho. Ninguém tá nem aí para azar, eu quero me divertir. Criança é desse jeito. Eles não têm esse olhar de julgamento para o outro. Mas aí começa a ouvir. Ih, minha filha, esse menino é pobre. Minha filha, esse menino é sujo. Ô, meu filho, essa menina não é para você. Começa a ouvir esses conceitos e começa a alimentar esses conceitos. E aí começa a reproduzir. Aquela menina ali não é para mim. Aquele tipo de pessoa não pode ser meu amigo. Aquele tipo de pessoa não tem cargo na igreja. Aquele tipo de pastor. E aí a gente vai rotulando todo mundo. Porque a gente começou a colecionar rótulo dos outros. Então, primeira fase
do eu conceitual é botar rótulo nos outros. Depois a gente começa a colocar rótulo na gente mesmo. A gente acostuma com esse negócio de botar rótulo, e aí a gente passa também a se identificar com esses rótulos. No início, esses rótulos são brandos. É só procrastinadora, não tem sorte em relacionamento, dedinho podre para relacionamento. Ah, eu sou muito ansiosa. Ah, eu sou muito estabanada. Gente, isso é light. Isso é conceitozinho light desse eu conceitual. Só que chega um momento aí a gente começa a se identificar com isso. E quando a gente se identifica, a gente falou na aula passada, a gente começa a desenvolver um papel correspondente a essa identidade. Se você pegar uma identidade falsa de um policial ou uma policial, a gente está cansado de ver no filme. O cara pega uma identidade falsa, ele precisa se comportar de acordo com aquela identidade falsa. Ele vai andar armado, ele vai andar fardado, ele é um agente especial, ele é um espião, e ele criou um disfarce, ele criou um falso eu. E aí ele se comporta de acordo com aquele documento de identidade que ele passa a carregar. Mesma coisa que a gente faz. Você acha que essas ideias todas vêm de filme de onde? Porque a gente faz isso, sempre fez. E aí você começa então a agir. Só que aí a gente entra num nível muito perigoso de identificação. Porque a gente passa a se identificar com sacrifício. Quando a gente convive com pessoas que são muito marcadas, muito conduzidas por religiosidade, a gente começa, por exemplo, a nos identificarmos com sacrifício. Ah, não, eu tenho que abrir mão disso aqui, porque eu quero isso aqui com Deus. Não se negocia com Deus, Deus te dá o que Ele quer, porque é dele, é da natureza dele dar, porque Ele deu o seu único filho. Mara, você daria seu único filho? Não daria, só Ele para fazer isso. Eu não dou a minha, não dou. Filho, quando casa, que tá tudo bonitinho, ajeitadinho, a gente sofre. Eu estou milênios de distância disso, mas eu sei que mãe sofre. Eu vi minha mãe sofrendo. Cissa, Desde Mara já casou filho, sabe como é? Oi, Mara. é interessante isso, né? Eu costumo dizer que a minha compreensão do amor de Deus, ela ampliou muito depois que veio João Guilherme, né? E quando eu oro com ele, né? Eu oro com ele toda noite e sempre eu oro como se fosse a voz dele orando para Deus, né? E aí eu falo, vamos agradecer ao Papai do Céu, né? Papai do Céu, ele deu seu único filho e tal. E aí eu falo, eu não daria meu Guigui, mas Papai do Céu deu o Jesus dele, né? E isso me fez ampliar, sabe? A consciência do tamanho do amor de Deus, né? Eu olhar para o meu único filho e dizer, eu vou dar meu filho, não dou não. Mas Deus Não. deu. Deus deu o único filho dele, sabe? Então isso amplia, né? Então, uma vez Deus colocou no meu coração algo assim, que olhar para João Guilherme era uma prova inequívoca do amor dele. Era para me lembrar isso, sabe? João Guilherme era uma prova inequívoca do amor de Deus por mim. Então eu olho e muitas vezes eu me lembro disso, eu falo, Deus, meu filho, me preocupo por coisas tão pequenas que já dói em mim, uma queda, uma necessidade. Outro dia ele ficou assado, ele fez cocô e eu não vi. E sei lá, não ficou nenhuma hora, mas ele não está acostumado. E quando eu vi meu filho assado chorando, eu fiquei acabada. Eu falei, Deus, e Deus, Deus Jesus. Vem Jesus naquela cruz, Senhor. Se possível, passa de mim esse cálice. Então, eu acho que amplia muito a consciência da gente, né? Do amor de Deus. Quando você falou, eu me lembrei de Ana. Quando Ana deu o filho para o profeta, cara, mas ela deu filho para o profeta. Se ela quisesse ver o filho de novo, bastaria que ela fosse até o profeta. Mas Deus deu o filho dele para a cruz. Para a cruz. O filho de Ana não ia sofrer. É Abraão com Isaac também, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, essa experiência de amor mesmo, a gente precisa entender.
Precisa mesmo ter consciência disso. Então, o que a gente faz? A gente começa, e detalhe, importantíssimo, o sacrifício de Jesus foi suficiente. A gente precisa entender isso. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Deus não quer sacrifício, ele quer obediência. Obediência. E às vezes a gente é muito ridículo. Às vezes a gente fala assim, ai, eu tô abrindo mão das minhas coisas. Deixa eu te falar, você não tem nada. Você não tem nada. E tô para te dizer que aquilo que você pensa que você tem não é seu, é do seu falso eu ainda por cima. Eu estou abrindo mão das minhas convicções. Não, você está abrindo mão do seu falso eu, dos conceitos do seu falso eu. E é por isso que as coisas acontecem, quando a gente abre mão. Porque a gente dá espaço para ouvir Deus. A gente alimenta mais o nosso eu essencial e menos esse eu conceitual. A gente fica assim, ai, é tão difícil abrir mão disso. Não, difícil foi morrer na cruz. Aquilo foi difícil. Isso aqui não é nada. Isso é palhaçada, isso é frescura, mimimi da nossa parte. Eu já citei como exemplo aqui, eu tinha uma mania ridícula, imbecil, de falar que eu não gosto, ao conceito, eu não gosto que peçam do meu prato quando eu estou comendo. Então, para evitar isso, eu servia a todos na mesa primeiro e eu me servia por último. E aí, quando alguém, mesmo todo mundo sabendo disso, quando eu arrumava o meu lanche, sempre tinha um que falava comigo, me dá um pedaço. E aí, deixa eu te falar, tem algum problema em ter mania? Não, não tem problema nenhum, é lícito. O que tem eu ter uma mania? Todo mundo tem, eu também posso ter. Acontece que essa minha mania, quando alguém, sabendo da minha mania, pedia um pedaço, eu acabava com a refeição. Pô, não é possível! Sabe que eu não gosto e que eu não sei o quê. Aí eu não comia, o outro não comia, gerava um clima horrível na mesa, e eu tenho a cara de pau de falar que é lícito eu ter mania. Para com isso. Amplie a sua consciência. Essa mania é do falso eu. Eu ouvi um dia alguém falando, eu detesto que peguem comida do meu prato, e tomei esse conceito para mim, e passei a caminhar com isso. E transtornei a minha mesa durante, acredito que mais de ano, não sei quanto que isso começou. E aí tem dia que você fala assim, ai, eu fico muito ansiosa com esse tipo de coisa. Você ouviu alguém dizer isso? Nem que seja o teu médico. Tu foi no médico, o médico chegou e falou lá. Não, é normal você ficar ansiosa diante desse tipo de coisa. Aí você, ok, beleza. Me identifico com o diagnóstico. E passo a desenvolver o papel que o diagnóstico me deu. Ansiedade. Então, é o que eu falei, a gente passa para um nível pior desse eu conceitual quando a gente passa a se identificar com coisas mais profundas dos outros. Entendimento de que eu tenho que sacrificar, quando na verdade Deus quer que a gente apenas obedeça. E deixa eu te perguntar, quando na tua vida, você que tem filho, quando na tua vida você quis que o teu filho te obedecesse para o mal dele? Nunca. Nunca. Jamais uma mãe vai falar, filho, me obedece. Pula daqui e morre. Jamais. Filho, me obedece. Bota a mãozinha aqui no ferro quente, bota. Bota o dedinho aqui para a mamãe cortar fora. Jamais uma mãe vai mandar um filho obedecer para aquilo que vai lhe trazer prejuízo. A gente sabe disso e não obedece a Deus. Já falei, você está na fila do supermercado. A mulher do caixa vira para você, vou te atender não, viu? Depois dele ele é o último. Você vira as costas, vai para a fila comprida, fica lá de mau humor, mas obedece a mulher do caixa. Não bate o pé, não faz pirraça, mas com Deus você faz. Mas quem está fazendo isso? O eu conceitual. Porque você ouviu um dia alguém dizendo, eu fiquei, Deus falou comigo, mas aí não, né? Eu fiquei relutando, eu fiquei isso. Aí você, legal, gostei dessa parada aí. Eu quero, moço, embrulha que eu vou levar.
E aí você passa a viver assim também. E passa a repetir isso para os outros. A gente tem que tomar um cuidado enorme com aquilo que a gente ouve. Confronta com a palavra. Aí você passa a se identificar com doenças e enfermidades. Você passa a se identificar com mazelas emocionais. Disseram para você que você está cheia de mazelas emocionais. E você começa a desempenhar o papel de cada uma delas. Mal amada, frustrada, depressiva, ansiosa. Não adianta, você, para que você vai fazer isso com você? Para que você vai para a aula dessa mulher? Está aí perdendo seu tempo. Teve um dia, gente, na mentoria do Felipe, a moça, tadinha, a moça estava com o áudio dela, câmera e áudio ligado. O marido da moça entrou na sala dela, no quarto onde ela estava, sei lá, mas ele falou horrores para aquela mulher. Sei para que você está fazendo isso? Jogando dinheiro fora, jogando tempo fora, essa baboseira, essa não sei o quê. E não tinha o que aqui nesse aplicativo, aqui no Hangout, eu consigo desativar o áudio da pessoa. Mas aquele, o Felipe não conseguiu desativar. Daí a pouco a moça... Aí a moça começou a chorar, desativou o áudio dela, desativou a câmera dela. Pensa que situação horrorosa, que situação horripilante. E aí a gente se identifica com isso. Eu não me lembro se ela voltou. Eu atendi uma moça uma vez, gente, a moça raspou a cabeça. Ela tinha um nome, por exemplo, não era esse não, mas por exemplo, Nair. Nair pode ser nome de homem, nome de mulher. E eu tinha que estabelecer os anjos para o Felipe, homem com homem, mulher com mulher. Aí eu olhei e falei, ih, Nair. Felipe, Nair é homem ou mulher? Felipe falou, homem. Falei com o Daniel, que é o responsável pelo marketing dele. Dani, Nair é mulher. Eu falei, ih, lascou. Falei, vou ver na aula ao vivo. Na aula ao vivo, a pessoa de cabelo curtíssimo e pouco iluminada. Eu falei, tô sem saber se é homem ou se é mulher. Era uma mulher, fui conversar com ela depois. Ela raspou a cabeça, ela fez voto de Nazireu. Gente, o que estão ensinando para essa mulher? O que o cabelo dela tem a ver com a cura que ela está buscando? Se for assim, careca, tá lascado. Não vai ter cura nunca na vida. Se o negócio está no cabelo. Se eu tiver um cabelão, então, e me abrir mão, esse cabelão lindo, preto, liso da Mara, se a Mara raspar a cabeça, então todos os problemas dela se transformam. Então, os níveis de identificação vão ficando cada vez mais profundos. A nossa relação, o assumir do papel dessa identificação, vai ficando cada vez mais denso, cada vez mais difícil da gente se livrar daquilo. Outra coisa que você percebe claramente quando é o seu eu conceitual que está falando, ele drena a sua energia. Já terminou um dia exausta, cansada, querendo só tomar um banho, você nem come. Se não tiver alguém para poder fazer uma janta em casa, se não precisar, ou então você vira para o seu marido e fala, amor, faz aí, tá lá, tá pronto, esquenta aí, eu estou muito cansada, eu vou tomar um banho e vou dormir. Você pode ter certeza que foi o seu eu conceitual que trabalhou com você boa parte do seu dia. Porque a palavra diz que o Espírito Santo renova as nossas forças. Se eu escuto a voz do Espírito Santo, eu não posso ficar exausta. Eu tenho que ter minhas forças renovadas. Claro, existem situações e situações. Existem coisas pelas quais a gente passa que é desgastante mesmo, não tem muita escapatória. Coisas naturais. Você está com uma pessoa com uma enfermidade. Você passa uma noite sem dormir, cuidando de outra pessoa. Ali você não tem, sua cabeça não ouve a voz de ninguém. Você está tão focado no outro, querendo cuidar do outro, que, graças a Deus, você não escuta a voz de ninguém. Então, existem situações e situações. Mas se você está numa empreitada dessa, e você der ouvidos a uma voz que diz, não vai adiantar, não vai aguentar.
Não adianta, nem precisa ligar para o médico. Bobagem. Isso vai te consumir mais ainda. Enquanto a voz da palavra diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Você precisa escolher que voz você vai ouvir. Agora, é um caminho, é um processo, é uma jornada, que só vai terminar naquele grande dia. Só na glória. Por isso que a palavra fala que é de glória em glória. É de nível em nível. À medida em que eu vou tomando consciência, eu tenho condição de resolver os BOs desse nível de consciência. Nem consigo perceber que eu tenho determinado BO para resolver lá para cima, porque eu não tenho consciência daquele nível ainda. Então, se está tudo uma zona, se está tudo muito complicado, tem duas notícias para te dar. Tem muito mais identificação com o falso eu do que com quem você é de verdade. Tem muito mais identificação com a opinião alheia do que com você mesma, do que com a voz do Espírito Santo. Agora, também quer dizer que você está num nível que dá para resolver todos os BOs. Porque se você tem consciência deles, você consegue resolver. Se você ainda não conseguiu resolver, porque você ainda não tem consciência dele. Problema financeiro, eu amarguei anos infinitos de problema financeiro. Por quê? Porque eu não tinha consciência para resolver. O que você fez? Fez curso de finanças? Não. Essa trajetória toda nossa aqui. Aí o Espírito Santo vai falar em todas as áreas. E aí ele fala na financeira também. O falso eu vai dizer para mim, vai faltar. Eu falei com a Mara um dia, essa máquina de café está aqui atrás de mim. Os pensamentos eram preocupação. E aí? Esse mês não tem tal coisa, esse mês vai faltar. Sabe o que eu fiz? Fui lá no Carrefour, comprei uma máquina de café, que eu estava doida para ter. Comprei 4 caixas de 4 sabores diferentes de cápsula de café. Claro, não comprei uma máquina de R$ 1.500. Comprei uma máquina de R$ 300, dividido o cartão de 6 vezes. Mas combati, tive uma ação correspondente com aquilo que eu creio e não com aquilo que falava a minha mente. A cada dissociação, teremos mais clareza para perceber outros níveis, outras dissociações que a gente precisa fazer. Algumas mais profundas, outras mais sutis. Então, à medida que eu vou tirando essas coisas, eu vou tendo maturidade, eu vou tendo consciência para ir tirando as próximas. E não tem jeito, às vezes a gente tira as mais pesadas primeiro. Tem gente que é assim. Tem gente que faz a mentoria, tem gente que conhece Jesus e arranca um monte de pereba da vida. Aqueles grossão, o cara acaba tudo. Mas ficam aquelas que são sutis. Aquelas que ficam ali, ó, no dia a dia, que se você não tiver sensibilidade, você não percebe. Algumas de nós, eu comecei pelas sutis, para depois chegar nas grandes. Então, isso é de cada um. O que eu quero que vocês guardem de hoje? Não existe entendimento fora do seu nível de consciência. Se tem algumas coisas que você ainda não fazem sentido para você, é porque você ainda não tem consciência para isso. O que é consciência? Você ainda não identificou, não se identificou com o seu verdadeiro eu. Naquela área da sua vida, você ainda está identificada com aquilo que as pessoas falam. Eu ouvi o meu patrão um dia, ele me chamou na escola. Ele tinha um tipo de negócio. E eu aconselhei 2 pessoas a não entrarem naquele tipo de negócio, porque eu sabia que elas não tinham perfil para aquilo. Ele ficou sabendo. E aí ele me chamou lá e disse para mim, você, apontando o dedo assim, ó,
Você está na roda dos ratos. Existem sonhos seus que você nunca vai realizar. Isso foi o começo da conversa. Eu não vou te contar o final da conversa. E aí eu tenho que escolher. Eu venho para casa, sento na mesa, almoço, tomo banho, vou dormir, identificada com o que ele fala ou com aquilo que a palavra fala. Eu preciso escolher. É uma escolha. Só que a escolha ela tem uma outra coisa bem interessante. Por que tem algumas escolhas que a gente consegue fazer e outras que a gente ainda não consegue fazer? Por que tem coisa que você sabe que precisa ser feita e você ainda não conseguiu? Porque quando nós estamos identificadas com o nosso falso eu, nós não temos escolha. É ele que escolhe. A procrastinação vem daí. Vem da sua falta de consciência naquela área. Por que que eu ainda não comecei a academia? Porque você está identificado com aquilo que as pessoas falam. Você não vai em frente. Tudo que você começa, você não termina. Você não vai dar conta. Você é preguiçosa. Você está identificada com essas informações, com essas vozes. Você precisa silenciar essas vozes. Para começar, antes de começar a ir para a academia, precisa silenciar essas vozes. Senão você vai estar dentro da academia, você vai lá, você vai fazer sua matrícula, você vai trocar sua roupa, você vai entrar no salão de musculação da academia, vai roubar nos exercícios e vai voltar para casa sem terminar sua ficha. É isso que vai acontecer. Mas você precisa se lembrar de uma voz que te diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Se existe a voz da palavra que diz que você não é daquele que retrocede, você não pode mais deixar as coisas pelo caminho. Quando alguém diz que você não termina o que começa, e você acredita nisso, você está deixando de crer que você não é daqueles que retrocedem. Quando você falar, não, eu não ouço mais essa voz. Quando alguém falar com você, você não termina aquilo que você começa, você vai falar assim, não, eu não sou daqueles que retrocedem. Ou daquelas, se você preferir. Eu não sou daquelas que retrocedem. E você vai fazer só uma única e pequena ação na direção daquilo que você quer terminar. Eu tenho um curso. Tem um curso de estética que eu comecei a fazer e eu não estou a fim de terminar. E já tem umas 3 ou 4 pessoas falando comigo, você não vai terminar mesmo, né? Você sempre faz isso, né? Aí quando você fala, gente, eu tenho que fazer aquilo, mas não sei o que, você vai falar, opa, eu não sou daquela que retrocede. E aí você vai pelo menos ligar o seu computador e vai começar a assistir a aula e vai fazer uma anotação. 5 minutos. Você não precisa assistir a aula inteira. Basta que você assista 5 minutos dela hoje, anota ali onde foi que ela parou. 10 minutos, o que der para você. Essa semana me ligou uma moça e me perguntando a respeito de livro, como é que faz, como é que não faz. E aí, conversando com ela, eu tive um entendimento. Eu disse, olha, você, a partir do momento que você se dispõe a escrever um livro, você começa um relacionamento com esse livro. E quando a gente começa a se relacionar com alguém, mais ainda quando a gente está apaixonado pela pessoa, todo o tempo livre que a gente tem, a gente quer estar com ela. Então, daqui para frente, você precisa, se você tem segunda, quarta e sexta com tempo livre, quando você se propõe a escrever um livro, você não tem mais segunda, quarta e sexta livre. Porque se você estivesse apaixonada por alguém, você ia pegar esse tempo livre para ficar com essa pessoa. Então, você agora está apaixonada pelo seu livro. Claro, você não precisa ficar a tarde inteira escrevendo o livro. Mas você pode ficar 5, 10, 15 minutos. Hoje dá para ficar mais um pouquinho. Hoje você fica mais um pouquinho. Hoje não vai dar. Eu vou ter que ir embora, amor. Eu queria muito ficar com você, mas eu vou ter que ir. Eu queria te pedir aquilo que você tem procrastinado. 5 minutos.
do seu dia. 10. Eu tenho segunda e quarta para começar a fazer, para poder fazer uma atividade, para poder fazer um curso, para poder estudar. Nesse horário, meu filho está dormindo, a minha mãe está aqui em casa para ficar comigo. Você decidiu estar aqui. O que prova que você não é procrastinadora, porque se você fosse procrastinadora, você não vinha para essas aulas. Essa é a primeira coisa que você precisa lembrar. Mas se tem algumas coisas que você ainda não começou a fazer, eu quero ir para a academia, tudo bem. Então, vamos começar com a caminhada? 5 minutos de caminhada. Ah, isso não vai adiantar nada. Para você vai, pode não adiantar num primeiro momento para o seu corpo, mas vai adiantar para o seu cérebro. Faça 5 minutos de caminhada. E hoje eu posso fazer 7. Faça 7. Hoje não deu para fazer. Ok, amanhã é outro dia. Você não é a pior pessoa do mundo porque hoje não deu para fazer. Amanhã vai dar. Ah, então amanhã eu tenho que fazer 10? Não, amanhã você vai fazer 5 de novo. Ah, mas amanhã dá para fazer 10, então faça 10. Tenha um relacionamento, um compromisso com você mesma, com aquilo que você quer fazer. Tenha um compromisso com o seu coração, com o seu desejo. É algo que eu quero. Eu quero ler esse livro aqui, ó. Olha que lindo. O óbvio que ignoramos. Imagina quanta coisa. Esse livro, nos primeiros capítulos, ó, todo anotadinho, todo marcadinho, só sei ler livro assim. Demora 500 anos para ler um livro por causa disso. Ele está falando de talento. Fantástico que ele fala a respeito de talento. Eu tenho que ler esse livro pelo menos um pouquinho todo dia. Porque eu quero o conhecimento que está ali. Porque eu tenho um propósito para esse conhecimento. Vocês que estão aqui. O conhecimento que está lá tem que chegar aqui. Então, eu preciso me comprometer com ele. Eu preciso ler aquele livro pelo menos 5 minutos por dia. Propósito para aquilo que você quer fazer. E comprometimento com o seu coração, com o desejo do seu coração de fazer aquilo. Comece com 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 20. Daí a pouco, você não vai precisar disso mais. Você já vai fazer isso em primeiro lugar, você já vai começar, porque você vai começar a entender que quando você começa pelo mais importante, por isso que a palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todo o mais lhe será acrescentado. Quando você começa pelo mais importante, hábito 2 do livro, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, o hábito 3. Hábito 1, seja proativo. Hábito 2, comece com um objetivo em mente, propósito. Hábito 3, faça primeiro o mais importante. Então, começa a sua manhã com os 5 minutos que você quer dedicar ao seu coração, a você mesma. Cissa, eu dou aula. Tem dia que eu dou aula às 7, 10 da manhã. Ok, acorde às 6 da manhã, acorde às 5 da manhã. Eu já estou indo para acordar 4h30. Tá tudo certo, tá tranquilo, porque eu estou indo dormir 10 horas, no máximo, não aguento. 9 horas já estou piscando o olho, 10 horas já estou dormindo. Não tem problema eu acordar 4h30 da manhã e dormir às 10. E eu quero trazer uma outra coisa para vocês que eu fiquei sabendo outro dia. Na verdade, assim, o que eu tinha para falar eu já encerrei, mas eu quero falar. Chegou outro dia para mim um livro para eu corrigir, chamado Câncer e Efeito Borboleta. A moça contando sobre a trajetória do marido dela, desde que descobriu que tinha um linfoma, e ele optou por não fazer quimioterapia, e ele tratou o linfoma dele, surpreendeu os médicos completamente com a alimentação natural. Ele não passou a comer alface e tomate, ele mudou radicalmente toda a alimentação dele. Era literalmente um caso de vida ou morte. Mas neste livro eu aprendi algumas coisas. Por exemplo, você sabia que o seu fígado, quando ele elimina as toxinas do seu organismo, ele trabalha por 3 horas por dia apenas, e das 10 à 1 da manhã?
E você sabia que se ele só trabalha se você estiver dormindo? Você tem mais um motivo para ir para a cama às 10 horas da noite daqui para frente. Porque se o seu fígado, se você não estiver dormindo, o seu fígado não vai trabalhar, ele não vai eliminar as toxinas do seu organismo. E aí elas vão se acumular na forma de gordura. Não só gordura corporal, mas ela também vai se acumular na forma de gordura nas suas artérias. E coisas bem sérias podem acontecer. Então a gente precisa começar a cuidar da nossa alimentação, né? Vamos falar de coisas naturais que vão facilitar tudo isso que a gente está fazendo. Essas coisas também são importantes. Eu comprei um livro que a menina sugere no livro dela. Ela fala de um livro, vou falar com vocês o nome dele aqui. Peraí, que eu estava lendo outro. Saúde nua e crua. É de uma médica. Peraí, deixa eu voltar na capa dele. Márcia Lobo Viboto. É isso aqui, ó. Para quem tem Kindle, ou para quem você pode ler no celular, eu tenho Kindle e também abro no celular, que às vezes eu preciso. Custou R$10 no Kindle, esse livro. Tá? Ela recomendou muitíssimo. Uma outra coisa que eu vou te sugerir, tem um cara no Instagram, o canal dele se chama, o perfil dele se chama, ele tem canal no YouTube, Autor da Própria Saúde. O cara, há alguns dias eu estava com uma dor de estômago insuportável. Entrei no canal do cara, o cara ensinou um suco feito de batata doce. Meu marido foi na rua, comprou batata doce para mim, eu bati no liquidificador, menos de 2 horas depois, eu não tinha mais dor alguma e não tive mais nada depois disso. Não tomei omeprazol, não tomei remédio nenhum. Primeira coisa que eu lembrei, falei, Daniel Forjaça, acho que é Forjaça o sobrenome dele. E essa menina do livro, desse Câncer e Efeito Borboleta, ela não fala o nome, mas ela cita o cara porque eu vi um vídeo dele em que ele fala a respeito de diminuir os efeitos da menopausa com chá, acho que é macua, um nome parecido assim, tá? Da erva lá. E ela cita isso falando que era para menopausa, não sei o quê. Aí eu falei, não, é ele, não tem como não ser o que ela fala a respeito do cara. Então, assim, eu quero também pedir a vocês, isso foi algo que eu comecei a fazer na minha vida, tá? Cortei definitivamente, de vez em quando eu ainda dava umas bicadinhas, cortei definitivamente refrigerante, comprei outro dia chá de hibisco, chá de chia, com não sei das quantos chazinhos de geladinho. Estou fazendo o chá mesmo ali, boto na geladeira para tomar no outro dia. Né? Além dos benefícios, só de você não ter o malefício do refrigerante, isso já faz uma grande diferença. Tudo isso, gente, a nossa alimentação, ela interfere no nosso processo de desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque aquilo que a gente come... Pensa o seguinte, quem está se alimentando agora? Quem está com vontade de comer porcaria? É o seu falso eu? É o seu eu conceitual? Ou é o seu eu essencial? A quem eu estou alimentando agora que eu sentar aqui nesta mesa? Quem eu vou alimentar? Quem vai colocar a minha mesa? Quem vai fazer o meu almoço? Quem vai botar a comida na panela? Qual eu vai decidir o cardápio da minha casa, o cardápio da minha família? O eu conceitual? Qual eu vai decidir para onde eu vou? Se eu vou fazer um curso, se eu vou participar de um congresso ou de uma conferência? Qual eu vai me deixar ir ou vai me impedir de ir? Fiquem ligadas com isso. Tem muita coisa que a gente está travando na nossa vida, e eu falo a gente porque isso é comigo o dia inteiro. Só que eu tenho uma característica que às vezes ela me atrapalha, mas na maior parte das vezes ela me ajuda. Quando eu tomo uma decisão, eu faço assim, ó. E vou, e parto.
Uma época que eu treinava muito, 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 muito pesado. Aí eu ia no médico, um amigaço meu, especialista em medicina esportiva, chegava lá, percentual de gordura, 13%. Treinava pesadaço. Virava para ele, Zé, mês que vem, quando eu vier aqui, vai estar 12. Eu chegava lá e estava 12. Ele falava comigo, Cício, você é a única mulher que eu conheço que emagrece nas férias. Não conheço nenhuma nem mais uma além de você. Mas por quê? Sabe o que eu fazia no final de semana, quando eu saía da dieta? Eu comprava um pacote de biscoito passatempo, dividia no meio, metade do pacote eu comia no sábado e a outra metade eu comia no domingo. Isso era sair da dieta para mim. Mas por quê? Porque eu sou assim para algumas coisas na minha vida. Isso me fez ser assim também e cair em alguns buracos. Não me ajudou muito não, entendeu? Mas nas coisas positivas me ajudou bastante. Então, eu sou muito intensa naquilo que eu faço. Mergulho e vou de braçada. E isso eu tenho consciência que não é do meu falso eu, é do meu verdadeiro eu. Aí o meu falso eu, de vez em quando, ele me enganava. Passado, vamos usar os verbos no tempo certo, vamos criar o que nós queremos viver com a nossa palavra, né? Esse é o DNA de Deus em nossas vidas, então eu também te convido a vigiar muito o que sai da tua boca, porque é assim que as coisas se criam no mundo espiritual. Vigia o que você fala para você criar o que você quer viver. Então, às vezes, esse meu falso eu me enganava, e ele me conduzia de maneira que eu usava essa minha intensidade para errar. Aí eu errava com vontade. Mas agora ele está... Estou começando a deixar ele no vácuo. E aí a gente vai canalizando a energia para as coisas certas. Essa é uma característica que Deus me deu, intensidade. Intensidade. E uma outra coisa, eu não sei o que eu vou falar, eu não sei se tem mulher aqui que é muito brava. Não sei se tem, mas veio ao meu coração aqui agora. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. Pode ser que algumas coisas você ainda não está vivendo porque está te faltando mansidão. Tá? Tem muita coisa que a gente vai viver realmente só na eternidade. Mas os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Deu. É herança. Só que só vai herdar quem for manso. Os mansos herdarão a terra. Então, aquilo que eu li no início do livro que a Kate me deu, que fala, muitos crentes não chegam a receber a plenitude que está disponível para eles através do sacrifício de Cristo. Por quê? Porque precisa ter algum entendimento da palavra também, que a palavra diz, por exemplo, que os mansos herdarão a terra. Então, se você anda meio destemperado, tenta lembrar disso, porque esse é um daqueles pesos que pode te impedir de viver uma vida plena. Ok, meninas? 4:30 da tarde. Foi ótimo passar minha sexta-feira com vocês. Vocês são lindas. Valéria, amanhã eu vou te ver. Tá? Mesmo eu sei que amanhã você tem visita, mas amanhã eu vou te ver. Tô indo para te ver, amiga. Tá? Para te ajudar, se você precisar de alguma coisa. Tá bom? Cris, sua sumida, desaparecida. Não faça isso. Não desapareça dessa forma. Tá? Rosiele, sua linda, sua gata linda. Eu amo você. E eu vou te ligar daqui a pouco. Linda, Valéria, você. Minha amiga maravilhosa, minha parceira. Minha parceira. Eu amo você. Eu amo você. E eu tô junto com você para tudo, porque você sempre esteve junto comigo para tudo. Deisimara, gratidão, minha amiga, pelo que a gente ainda vai caminhar juntas, tá? Eu já sou grata a Deus pelo que a gente ainda vai viver. Dé, é bom demais. É bom demais ter você por perto. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Sabe,
Mansidão. Gente, se tem uma mulher que vai desfrutar dessa terra, é a Débora, entendeu? A tua mansidão. Débora, você faz o seguinte, quando você for orar, amiga, vai lá, prepara suas mãozinhas e derrama a tua unção de mansidão sobre todas nós. Sabe? Porque mesmo quando já somos mansas, que possamos ser ainda mais, para que possamos herdar porções ainda maiores de tudo que Deus tem para gente. Tá? E eu sei que muita coisa que você vive, você só vive por conta da sua mansidão. Ela te coloca em lugares que sem ela você não chegaria. E eu acho que você sabe disso, não sabe? Testemunho breve, Cissa. À vontade, amor. Essa semana eu disse pro meu marido que eu queria fazer um negócio de flores ali fora na parede, sabe? Colocar aquelas grades e pendurar flor. Uhum. Aí ele me disse assim, tu com flor, se tu não leva jeito, vai morrer tudo. Eu comecei a comprar. Já tem 3 ali em cima. Já comprei mais uma aqui. E eu vou fazer esse pendente de flores ali fora. Muito bem. Sabe? E isso tudo foi... Não é essa Débora. E eu tenho consciência de quem eu sou. E eu vou ter minha casa cheia de flores. Exatamente, gente. Tem coisa mais linda do que nós termos flores na nossa casa? Essa voz não é do falso eu. Não é. E aí, o marido dela, você, parará, parará. O falso eu tá assim, escuta, pega pra você. Só que ela não vai pegar. Ela já não pegou. É muito top, gente. É muito top, é muito gostoso. Mara, maravilhosa. Gente, essa mulher é um presente de Deus na minha vida. Um presente. A gente ainda tem muita coisa para viver, né, amiga? Muita coisa. A gente está só se conhecendo, a gente está só se achegando, entendeu? De vez em quando a gente consegue conversar um pouquinho, mas a gente está conectado o tempo inteiro. É impressionante, impressionante. Eu sei que eu me sinto conectada com ela. Muito mesmo. Tamires, eu fiquei profundamente mexida, comovida, quando você falou, acho que no grupo, um dia, a respeito de mudanças no seu casamento. Sabe, eu entendi as coisas que eu vivi no meu, que eu optei por viver, os desafios do meu casamento, que eu optei por viver, para que eu pudesse transformar isso tudo em aprendizado para passar para frente. E quando eu conheci essa moça brava, mas brava. Aliás, acho que a parada da mansidão deve ser para tu, viu? Porque eu acho que você é a mais brava que tem aqui. A hora que você falou e eu falei, ixi, é para mim. Viu? É para ela. Gente, pensa numa mulher brava, tá? Mas assim, essa braveza não é sua, né? Não é, nós somos mansas. Essa é a verdade. Então, eu acho que você quer saber quem é você? Olha para o fruto do Espírito. Paz, amor, alegria, mansidão. Essa é a nossa essência. Qualquer coisa que destoa dessa essência é do falso eu, não é nosso. Então, Tamires, vamos começar a largar, abrir mão dessa brabeza para deixar essa mansidão. Você já está fazendo isso, a verdade é que já está, né? Porque se você não tivesse feito isso, você não teria alcançado a transformação no seu casamento. Né? Você está herdando dessa terra, quando a gente fala, né? Que os mansos herdarão a terra, essa porção de terra no teu casamento, você está herdando porque você está cultivando a mansidão. Sem sombra de dúvida. Vânia, eu acredito no seu potencial e você precisa parar de ouvir o seu falso eu, que diz que você ainda não está pronta para fazer o trabalho que você quer fazer. Não é nem o que você tem que fazer, não é o que Deus te chamou para fazer. Não vou colocar nenhuma xaramaná. Gente, o que eu estou falando aqui é natural, é do meu coração. Tá? Me deu vontade de falar, é só isso, para cada uma de vocês.
Ai, obrigada, Cissa. Tá? Obrigada. Então, assim, é desejo do teu coração. E o desejo do teu coração, ele está alinhado com o caráter de Deus. Doação, você quer doar para outras pessoas, está alinhado, tá? Com o caráter de Deus, com o DNA de Deus. Essa voz é do teu eu verdadeiro. Amém. Então, vamos fortalecer essa voz e vamos enfraquecer a outra que fala, não, ainda não está na hora, não, eu não estou pronta, não, você ainda não é capaz, não, ainda não estou vivendo. Gente, eu não vivo nada disso que eu ensino ainda, não nesse potencial todo. Se fosse assim, eu já tinha ido para a glória. Tinha virado um Francisco de Assis, tinha virado essa galera que sublimou. Tá? Então, se a gente está aqui, é porque a gente ainda está no processo. Todo mundo, você pode pegar o cara mais top que for, o mentor mais top que for, está no processo, porque se a hora que esse cara conseguir viver integralmente tudo que ele ensina, ele precisa ir para a glória, porque não há espaço para ele aqui mais. Aí os livros que ele escreveu, os vídeos que ele gravou, ficam aí, ó. O legado dele fica para gente. Então, se está vivo, está no processo. Alcançou nível de consciência em algumas áreas. O cara alcançou topzaço, mas tem outras que não alcançou, não. Tá? Então não tem ninguém que está conseguindo viver a vida plena na plenitude de todas as coisas. A gente vive a plenitude do processo. Eu acredito em processo pleno. Acredito em desafio e você... Acho que não sei com quem foi que eu comentei outro dia. Tive um relacionamento de trabalho que me aborreceu. Não era aquilo que parecia que tinha sido combinado. Mas enquanto eu estava conversando e a pessoa, não, eu não tratei isso com você, não. A minha cabeça estava assim, aprendeu isso, agora você faz isso. Com o próximo cliente, você faz desse jeito. E eu fiquei feliz. Apesar de eu ter feito, acho que eu investi R$180. Achando que o trabalho ia rolar, e o trabalho não rolou. Aí eu tive que pagar a pessoa que eu tinha contratado para fazer um serviço para mim, achando que eu ia fazer o serviço do outro. Não rolou. Mas eu só perdi R$180. Mas o que eu ganhei de entendimento, de aprendizado e de crescimento, você acha que se eu pegar R$180 e for em algum lugar para comprar sabedoria, eu vou conseguir? Não vou. Às vezes a gente acha que está jogando dinheiro fora, que está perdendo. Pô, o cara me deu um cano. Oh, mas a sabedoria que tu alcançou com isso, o cano que você levou não pagaria essa sabedoria nunca. Às vezes é preferível você passar por isso. Beleza, meninas? Então, ó, um beijo grande para todas vocês, tá? Deixa eu primeiro só finalizar a gravação. Deixa eu fazer uma foto. Eu tenho feito muito vídeo. Abra a câmera aí, gente, se der, quem quiser, quem puder. Tá. As meninas do andar de baixo. Ah, não vou fazer foto, não. Vou fazer print, que o print sai bonito. Peraí. Cris, tá frio aí? Vamos lá. Sim, já começou, já chegou o inverno aqui já, tá frio. Ai, meu Deus. Cris está na Espanha, gente. Eu em breve estarei nas tuas terras, viu? Portugal, Espanha, tô o mundo tá esperando essa ficando visita pra mim. aí. Peraí, eu tenho que fazer um print com a Valéria. Para tudo, peraí. Não posso fazer um print. Peraí, amiga. Essa é outra. Mulher maravilhosa perde para ela, tá? Não, e não faz que não faz não deixa o seu falso eu falar. Lá, tá ela inventando de jeito nenhum. Então, peraí, cadê o print screen? Aqui. Saiu eu não quero que saia essa parada aqui embaixo, peraí, peraí. Deixa eu colar aqui no Word e depois eu posto lá no grupo pra gente. Deu. Então tá bom, meninas lindas. Um beijo para vocês e a gente vai se falando. Tá? Gente, um beijão, fica com Deus. Vocês todas Obrigada, também. Cício, por seu tempo aí. Palavra maravilhosa, viu? E Nossa, obrigada pelo hoje. tempo de vocês. Porque se não houver alguém para escutar, o que você faz com isso tudo? Engorda, né? Se não tem onde transbordar, racha a caixa d'água, entendeu? Então eu tenho que ser grata a vocês. Que isso, porque vocês me deixam viver tudo isso. Não estou ouvindo seu áudio, Valéria.
Você tem que ligar seu áudio, amiga.